O que mais nós queremos é achar o nosso espaço. Nas redes sociais, mais ainda. Só que a gente sempre cai no mais do mesmo. A escrita, que deveria ser uma ferramenta para poder a gente fazer o registro dessa identidade, está cada dia cheia de regras, de formas. ChatGPT que o diga. Todo mundo no Ctrl+C, Ctrl+V. Será que é esse mesmo o caminho? Eu quero dizer que há uma esperança. E hoje, a minha convidada muito especial vai nos ajudar a entender e buscar novos caminhos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Branca Bosson, escritora e uma mulher que fez da escrita o seu lugar de expressão e reencontro. Branca, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em te receber, principalmente para falar sobre esse tema, né? Como que a gente se posiciona e como que a escrita, hoje tão padrão, pode ser um meio para a gente achar esse lugar. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Eu que te agradeço, porque, na verdade, eu brinquei nas minhas postagens que o primeiro podcast ninguém esquece, esse é o meu primeiro podcast. Então, eu tenho que te agradecer isso. Então, eu sou de uma família intelectual, de pais professores que sempre se dedicaram a isso, né? Minha mãe, depois que eu nasci, que foi fazer faculdade e foi professora de História da Educação. Então, essa coisa de lidar com a escrita, lidar com a leitura, lidar com o pensamento escrito, sempre fez parte da minha história, na verdade. Então, no ano passado, eu publiquei um livro de contos, porque eu já fazia cursos de escrita criativa há um tempo, e guardava aqueles contos muito achando que não eram bons o suficiente, até que por uma questão pessoal, um evento na minha vida pessoal, eu resolvi criar coragem e publicar esse livro de contos, juntando aqueles que eu já tinha guardado, fazendo uma peneirada. E a reação das pessoas que estavam já à minha volta, meus amigos, minha família, com relação a esse livro, foi tão surpreendente para mim, que eu peguei e achei esse caminho, achei o caminho da palavra e da escrita para mim, que me ajudou bastante a organizar a minha vida de lá para cá. Não tem tanto tempo, mas fez muita diferença nesse pouco tempo. Você já começou a nossa conversa trazendo uma coisa muito importante, que no outro podcast também nós falamos, que é sobre repertório. Uhum. E como eu trabalho no LinkedIn, nós nos conectamos, né? Uhum. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, o que eu publico, o que eu escrevo? Mas a gente tem que voltar 3 casinhas e pensar que se eu não consumo um conteúdo de qualidade, Sim. eu não consigo produzir um conteúdo de qualidade. E aí você trouxe essa importância da leitura. Demais. Se eu não tenho o hábito de ler, e aí a gente fala todo tipo de leitura, de contexto, né? De leitura de contexto também. Sim. O que está acontecendo no mundo, o que é importante referente ao meu segmento, não tem como eu ocupar esse lugar de autoridade que a gente tanto vê como se fosse uma plaquinha que a gente põe na rede social. Como que você percebe hoje? Você também sente isso, essa fragilidade do que eu consumo e o que eu quero produzir? Demais. Uma coisa depende diretamente da outra. Eu até, antes de vir, eu estava revendo uma palestra que eu participei, que eu gostei muito, da Luna Gutierrez, em que ela fala exatamente o quanto é importante o vocabulário para nomear os nossos sentimentos, para nomear o que a gente quer expressar, e que isso, enquanto você tem um repertório maior de conceitos, de palavras mesmo, para usar, para se expressar, é assim que você vai conseguir se diferenciar e é assim que você vai conseguir comunicar o que você quer. E hoje mesmo me mandaram um artigo, uma publicação também de jornal, falando o quanto o vocabulário está ficando repetitivo e concentrado em poucas palavras por causa da inteligência artificial. E que ela não tem o vocabulário, apesar de tanto se falar dela, né, de como ela realmente é uma coisa impressionante, ela não tem essa competência de vocabulário que o ser humano tem. E o quanto que o vocabulário está se restringindo, e isso está aparecendo em outras reportagens que a gente vê sobre um emburrecimento, vamos dizer assim, no sentido exato da palavra, que isso é outra coisa que eu sempre
tento fazer. Gente, vá à origem da palavra, entenda o que a palavra realmente significa. Então, esse emborrecimento é no sentido exato disso, de não ter vários repertórios, várias formas de interpretar, de ter esse arcabouço grande de conhecimento que a leitura dá, que o hábito da leitura dá, e da leitura diversa também, que hoje a gente confunde um pouco a leitura com o que a gente lê nas telas, né? Inclusive nos livros online, que não é esse o problema, é se acostumar com esse meio. E esse meio ainda restringe. Esse meio ainda não alcança o meio de uma biblioteca física, de uma livraria, dos livros que existem e que vão te dar esse repertório, esse vocabulário, que eu acho que cada vez mais vai ser mais importante. Você está me lembrando uma entrevista que eu vi do Antônio Fagundes. Todo mundo fala que ele não tem muita facilidade, né, de decorar o texto, que ele lê uma vez. E ele falou que isso é por causa de técnica da prática da leitura, que quando ele vê as palavras, ele já entende o que aquela palavra quer expressar. Então, por ler muito determinados autores, então ele já sabe qual que é a intenção por trás daquilo tudo. Então, realmente, a gente não tem esse hábito, a gente fica muito refém. E aí entra o ChatGPT que você falou. Eu costumo dizer que o ChatGPT tem que ser o seu funcionário bem treinado. Só que se eu não tenho repertório para treiná-lo, na verdade, é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu não tenho esse vocabulário tão rico. Aquilo que ele me entrega é Ctrl+C e Ctrl+V. E aí a gente começa a ter uma comunicação que era para expandir, para te posicionar, para te trazer essa tal autoridade no seu segmento, fragiliza. Sim. Começa a criar um ruído. É isso que você percebe? É isso que eu percebo. E as pessoas têm esse medo de serem substituídos por inteligência artificial. E eu acredito que uma pessoa que restringe o seu vocabulário ao que é entregue pela inteligência artificial, pelo que é produzido por ela, ele vai ser substituído sim. Porque o exercício que a gente tem que fazer mais para não ficar refém disso é esse exercício cognitivo de interpretação, de pergunta, de curiosidade por procurar. Na hora que você lê um autor e que usa aquela palavra de uma forma, você entende outros significados daquela palavra, e isso com certeza é uma saída para a gente não ficar refém de um sistema, né? De um sistema, porque é isso, né? Uma programação. E a forma da gente usar a inteligência artificial da maneira melhor possível é o repertório, é o vocabulário, é a compreensão, é esse arcabouço cognitivo que a gente sempre vai ter, eu acredito. Gente, então anota, porque isso é uma provocação, é um convite, mas é mais uma provocação, se é um puxão de orelha, né? No treinamento de LinkedIn, agora eu estou com um curso que vão lançar em breve, ele não vai resolver esse problema, porque se eu me digo especialista em determinada área, como consultora, profissional de marketing, da área de saúde, mas eu realmente não mergulho na leitura para compreender o meu mercado e me apropriar de uma informação mais robusta, eu não vou conseguir me posicionar como autoridade, pelo menos no LinkedIn, não. Então, eu vou ser desmascarada brevemente. Então, gente, não tem essa copy, não tem o Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado. Então, recado, convite e alerta. Exato. E aí, continuando nisso, falando de LinkedIn, desse posicionamento autêntico, essa autenticidade, desse espaço que tenta romper essa bolha, você teve 2 conteúdos que viralizaram. Sim. E aí eu queria que você trouxesse sua experiência, a gente conversou sobre isso nos bastidores, que as pessoas acham também que o viralizar é uma receita. E muitas pessoas compram, né? A alegria de quem vende. E eu replico essa receita e não funciona. E aí eu queria que você contasse qual foi a receita, entre aspas, que você aplicou e que viralizou. Como que foi essa experiência com você? Eu
desde a história que eu contei do livro, eu tentei me reposicionar profissionalmente na escrita, não como somente escrita literária, ela é um caminho importante, mas a escrita para líderes, para profissionais que precisam se comunicar através da escrita. E usei o LinkedIn como a melhor forma, a melhor rede para isso, né? E estava tentando seguir algumas receitas, né, procurando fórmulas, etc., até que me veio um conteúdo de uma menina dizendo que ela postou uma coisa muito autêntica, uma coisa que veio da cabeça dela na hora, uma vontade, quase um desabafo, e que aquilo deu uma repercussão boa, então que ela estava dando essa provocação, tenta. Eu imediatamente fiz isso. Eu escrevi um post, esse foi o primeiro, dizendo da minha relação com o trabalho. E dizendo que eu, na verdade, não tinha um amor por trabalho. Que era uma coisa imposta, uma coisa você tem que trabalhar, né? E também tanto moralmente, assim, o trabalho enobrece, né? O trabalho que te identifica no mundo, quanto financeiramente. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Então, são imperativos que, na verdade, me faziam ter uma relação um pouco assim, com o trabalho. Eu achava, eu não gosto de trabalhar, porque eu ficava feliz nos fins de semana, nas férias. Eu falei, tá vendo? Era a prova. A famosa depressão quando veio o Fantástico, né? Exato, aquele domingo à noite horrível. Eu lembro muito da voz do Faustão, quando ele falava, eu falei, meu coração até doía. Então, essa relação eu tinha no passado mesmo, por causa de uma forma de ver o trabalho. Mas aí o post eu falei disso, contei isso. Olha, vulnerabilidade mesmo, né? Isso, eu não gostava do trabalho, para mim era um problema. E até que aí contei a história desse livro, da reação das pessoas, e como que foi uma coisa que me deu um prazer, que eu falei, peraí, isso aí foi uma coisa interessante. A reação que eu gostaria de ter, eu tive. Foi realmente uma experiência transformadora para mim. E, ao mesmo tempo, um pouco junto com essa questão na minha cabeça com o trabalho, eu cheguei a procurar por uma terapeuta, por uma psicóloga, para assim, não, você tem que cuidar de mim, porque eu tenho um problema com o trabalho, né? E a gente, lógico, nada é particionado na nossa vida, né? Eu fui analisar isso profundamente, ver as coisas em relação em volta desse conceito na minha vida. Falei disso nesse post também. E como que eu estava encontrando, e como eu usava a palavra nada. Esse post fala muito disso. Como eu dizia, eu não sei fazer nada, eu não gosto de nada. E ela começou a pegar a minha psicóloga, um beijo para a Sandra Donato. Ela começou a pegar essa palavra, mas nada. E como uma palavra foi usada para eu mudar meu ponto de vista sobre tudo e desatar esse nó. E foi preenchendo esse nada com muita coisa, com tudo. Como essa palavra simbolizava um medo, no fim das contas, no fundo, um medo muito grande de me expor, né? Então, o próprio post foi terapêutico também. E ele realmente ressoou, muita gente compartilhou, gostou, comentou, se identificando com isso, com essa visão do trabalho como uma coisa ruim, como uma coisa, e como que aquilo não estava no trabalho em si, estava no nosso autoconhecimento, no que é que você quer fazer, independente dessas pressões que existem, né, sociais, para o que você tem que fazer. O que você quer fazer e achar esse caminho no trabalho, como uma entrega produtiva para o mundo, né? Como uma coisa que você faz com prazer, faz assim, facilmente, faz sem sacrifício, e que aquilo é uma entrega para o mundo, e o mundo vai te devolver de alguma forma, né? Com reconhecimento, seja financeiro ou pessoal mesmo. E o outro post foi um mais recente, né? Do etarismo? Em que eu falei de uma situação de emprego em que eu não tive um retorno, um feedback. Verdade. Com relação à questão da pessoa ter me analisado sobre um ponto de vista, né, de mercado,
E para mim ela estava numa posição boa para me dar um feedback, para me ajustar, vamos dizer assim. E o silêncio foi a resposta, e para mim esse silêncio significou muito, ressoou muito. E eu usei ele como mote para essa questão, porque eu interpretei o silêncio como etarismo. E isso é até ruim, porque podia até não ser. É um feedback, né? E o feedback me esclareceria isso. Sim. Então, foi isso que eu disse. Eu falei assim, olha, esse silêncio é o pior do mundo, porque o que é que eu vou interpretar? Deixou para eu mesma interpretar. Eu não fui escolhida pela minha idade. E ressoou também com muita gente. Foi uma vulnerabilidade que eu demonstrei, porque me incomodou profundamente, foi uma coisa que ficou me incomodando. Aí eu de novo lembrei um conteúdo que fala de uma verdade, de uma vulnerabilidade. Eu coloquei naquele post também, e ele também teve até muito mais retorno, né? Muita gente se identificou com essa situação, muita gente na minha faixa etária, assim. Muito bacana, e aí, de novo, eu quero te agradecer não só pela presença, mas pela generosidade de compartilhar essa questão da importância do autoconhecimento, dos questionamentos que você teve, né, e como que você se reencontrou. Porque entre muitas versões, ele surge para ser esse espaço, sabe, Branca? Uhum. Para a gente inspirar as pessoas, mas partindo dessa verdade e das dificuldades que a gente tem, porque hoje todo mundo dá certo, todo mundo sempre deu certo, todo mundo começou dando certo, e você olha e fala assim, gente, não tem espaço para mim nesse mundo, porque eu tô cheio de dúvida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu busco, as fórmulas que eu comprei não funcionam para mim, só comigo que está acontecendo. Sim. E quando a gente tem essa oportunidade de ouvir outras pessoas dizendo da importância, eu fiz uma semana de live no LinkedIn, todos os profissionais da área de comunicação e marketing falaram da importância do autoconhecimento. Uhum. A Cleide, que gravou um episódio comigo, falou do processo de terapia, como foi importante. Sim. Então, de novo, o recado que eu quero deixar não é chegar na rede social, colocar uma mesinha, a cadeira, ligar o celular e achar que ali começa tudo. Começa antes. Eu tenho que saber quem é essa pessoa que está sentada nessa mesa. No LinkedIn, de novo, nas mentorias eu falo. Se você não sabe responder a pergunta básica, o que eu quero? Sim. E aí você trouxe, né? Às vezes eu não sei o que eu quero para a vida. Como que eu vou saber o que eu quero dentro do LinkedIn? Sim. Então eu tenho que ter esse espaço, esse momento de acolhimento do meu eu, para entender o que eu quero da vida. Ah, entendi. Qual que é o meu momento? Ah, entendi. Ah, então talvez agora eu possa ir para o LinkedIn, tentar me conectar e buscar esse espaço. E aí você falou do etarismo, que também teve esse boom. Sim. Como que você percebe lá no LinkedIn, uma rede profissional, é uma pauta quente. Sim, quente, tá quente. A nossa população envelhecendo. Sim. Falta de retorno, a gente falando do etarismo, foi a Boticário que fez uma campanha também, né? Você percebe que as empresas realmente estão se preparando para poder valorizar essa população, essa experiência, essa bagagem do profissional sênior? Ou você acha que ainda tem uma grande lacuna? A gente ainda tem... A gente, que eu falo, as organizações, ainda tem uma longa caminhada para poder entender e absorver esse profissional. Eu acho que quem já não entendeu antes e teve tempo de caminhar nesse sentido, vai ver a coisa apertando e tendo que resolver isso rápido. Porque está acontecendo já há muito tempo, há muitos anos tem gente falando sobre isso, né? O Morris, a Maturi, já tem, eu acho que ele está comemorando 10 anos de Maturi. E ele começou com isso, com achar trabalho para os maduros. Então, tem pessoas desse tempo falando deste assunto. Eu estou sentindo que agora a mídia, que acompanha um pouco depois, já percebeu o movimento com força suficiente para mover uma economia. Então, eu percebo já na mídia muita coisa mostrando o mais velho de uma outra forma. Eu também tenho muita relação, conexão no LinkedIn com pessoas que estão nessa faixa etária ou trabalham com essa faixa etária, tem uma economia, esse trabalho em torno desse assunto.
Então, um deles me mandou, mostrando que a Globo está recontratando todos os sêniors que ele mandou embora, porque ele não tem, todo mundo, quem é, né, a audiência deles, né, que percebe a queda da qualidade das novelas, que é o carro-chefe deles, e eles tentaram, e agora eles viram, não, vou ter que trazer todos os outros, os que estão hoje com 60 anos, 70 anos, atores antigos. Então, assim, eu estou vendo em muitos lugares, claro, que o etarismo tá se tornando pauta mesmo. Agora, você me dizer que isso está chegando nas organizações, eu não sei, porque você vê, esse post que eu disse tem muito pouco tempo que eu coloquei ele no LinkedIn e teve muita repercussão, de pessoas me contando que elas passam por isso. É o que a gente mais vê, né? Na prática, porque existe esse mundo da mídia, existe esse mundo, né, da teoria, das palestras, mas existe um mundo real ali. O que acontece de E eu verdade? acho que no chão mesmo da realidade ainda não mudou, não. Mas é porque tudo que a gente falou até agora me fez pensar que a gente ainda está raciocinando no século passado. A gente ainda está tentando, resistindo, vendo se os conceitos ainda colam, mas não estão colando mais. E um deles é este, que o jovem é que é o melhor funcionário, o melhor empregado, a melhor mão de obra é a jovem. Eu vi também que na área de tecnologia, na área de soluções tecnológicas, eles já não estão contratando mais recém-formados, eles já estão querendo gente com 5 anos de experiência, não chega a ser sênior, né? Não chega a ser sênior. Mas, assim, essa mudança que está acontecendo no mercado de trabalho, também tem gente, o Pelais também é um rapaz que já tem muitos anos que fala sobre o mercado de trabalho. Ele está sinalizando essa mudança e agora ela está acontecendo. Mas o que a gente ainda vê é uma resistência em manter conceitos antigos. Como se adaptar. E agora vamos falar com a Branca, escritora, autora. Você está com um livro agora para ser lançado. Sim. Conta, qual que foi a motivação? O que é esse livro? Conta um pouquinho esse projeto. Sim, eu depois daquele livro, que eu já falei dele antes, eu entrei num curso de formação de escritores. O outro você foi coautora ou é seu? É meu também. Seu também. Qual que é o nome? Contos da Lua Branca depois do Eclipse. Tá. Na época que eu lancei, me sugeriram um nome comprido, um nome grande, né? E a ilustradora me sugeriu esse, eu adorei. E foram contos que eu tinha escrito desde, 2017, 2018, estavam guardados. Quando eu tive aquele retorno que eu contei deste livro de contos, eu resolvi entrar num curso para aprender a escrever uma história longa, uma história maior do que, né, crônicas e contos. E entrei nesse curso dessa editora lá de Porto Alegre, e eles têm como uma meta, que eles não é exigência, mas eles colocam pra gente essa meta assim: termina o curso com um livro, escreva um livro. É como um incentivo, né? Incentivo. Não põe na gaveta, vamos... Não, vamos embora, vamos botar em prática tudo que você aprendeu, e eles são editora, né, lógico, também. E aí, eu apliquei o curso. Eu lembro muito bem de um dos módulos que era você escolher temas que te atraem, temas que você quer falar sobre ou que você gostaria de pesquisar sobre eles, se você tiver que pesquisar. Que não fugisse disso, não fosse muito atrás de fórmulas, eu ficava meio também de novo pressionada por fórmulas, né? Como que eu, uma pessoa privilegiada, né, vou ter temas que vão vender, né? Quem quer saber o que eu tenho para falar? Não, esquece isso, vai no que é seu. Escolhe coisas que você gosta. E eu juntei etarismo, que é um assunto, não exatamente o preconceito etário, mas assim, essa fase da vida, essa forma de viver essa fase da vida. Então, isso é um assunto que me atrai, e tecnologia é um assunto que me atrai. Juntei os dois numa ideia doida de um romance entre um casal que tem uma diferença grande de idade. A personagem principal é uma mulher madura, e o que os une é uma tecnologia avançada de conexão neural. Eles topam entrar numa aventura de um teste de uma conexão neural, e assim eles se conhecem, mas o que molda a história é mais a relação entre eles, a relação deles com as pessoas com quem eles convivem, filho, mãe, a relação humana.
E o contraste entre o que eles estão indo numa relação virtual e o contraste com a relação real. E eu termino o livro mostrando qual que é a conexão mais forte. Esse é o título do livro, A Conexão Mais Forte. Que lindo. Qual que é? É bem legal. No outro episódio, eu falei essa questão de você se ver no ensaio fotográfico, né? E no livro, a mesma coisa, né? Isso aqui é a Branca. Você falou para mim que também tem uma experiência na área de tecnologia. Então, quando você traz tanto questionamento, é o questionamento que você faz hoje. Você me falou também que escrever já é algo que você faz desde criança, né? Você eu recuperei agora. E aí você trouxe todas essas referências. E tá, esse livro é a Branca em várias fases, né? De novo, entre muitas versões, várias versões que compôs essa história. Essa versão escritora, é realmente, assim, assumido, né? Eu brinquei no ano passado que eu saí do armário, que foi me assumir escritora. Se reconhecer também. Sim. Valorizar, né? Quando você fala daquele outro momento do não sei nada, de repente agora acho que é o seu momento de achar sua luz. Então, as pessoas, eu morria de medo da pergunta, o que você faz? Na hora que eu conheci alguém, eu era apresentada para alguém, socialmente, em qualquer situação, morri de medo da pessoa me perguntar o que você faz. Porque eu tinha vergonha e minha vontade era responder nada. A tal do nada. E eu saí do armário porque eu comecei a responder, sou escritora. E comecei a ver a reação das pessoas, como elas, né, me deram a reação que eu gostaria de ter, que eu sempre quis ter, me deu. Então eu me lembro que eu fui renovar visto, e eu fui fazer a entrevista, e o homem lá me perguntou, qual que é a sua profissão? E eu falei, escritora. Então, assim, sabe quando para mim significou essa palavra, você vê a importância da palavra. Essa palavra significou muito para mim. Essa palavra significa muito para mim, dizer que eu sou escritora. Gente, eu achei isso lindo também. Olha, como que é forte isso. Quando você reconhece que aquele é o seu espaço, o seu lugar, e é onde eu falo sempre, ocupa o seu lugar no mundo. Qual que é a marca que você quer deixar no mundo? Qual que é o perfume? Então é tão forte isso. E eu vivi isso um momento, eu falo que eu sou empreendedora raiz. Meu primeiro CNPJ, apesar de já ter empreendido, comecei a trabalhar com 14 anos, mas foi em 2000. Então, é algo que bate forte no meu coração. Mas eu tive uma época que eu tive trabalhando numa empresa que eu era extremamente feliz. Só que fiquei, de novo, o empreendedorismo sempre aqui me chamando. E é essa sensação. Quando você vai preencher uma ficha, coloca profissão. Nossa, como era gostoso escrever. Né, ainda. Empreendedora, empresária. Tipo assim, eu tenho o meu negócio. Então, você achar o que conecta com você na vida é fundamental. Sim, fundamental. Branca, estamos indo para o final. Quero novamente agradecer. Mas eu queria que você falasse um pouco mais desse livro. Qual que é a previsão de lançamento? Como que a gente adquire? Como que conecta com você no LinkedIn? E agora que você já responde escritora, qual que são as conexões que essa escritora gostaria de receber e que faz sentido para você nesse momento, nessa jornada sua? Sim. O livro, ele foi um financiamento coletivo, foi também uma felicidade. Conta isso também um pouquinho, que é outra forma. O outro livro, eu gerei meus leitores, né? E a editora que está lançando isso para mim propôs o financiamento coletivo, que é o seguinte, você vende previamente o livro, as pessoas compram sem saber, sem ter visto o livro ainda, com esse dinheiro que ele é impresso. E eu consegui, sim, super rápido as adesões que eu precisava, fiquei também emocionada com isso demais. E de novo a validação, né? Validação demais. Não sei nada, de repente faço um projeto desse e todo mundo levanta a mão, olha, sim, eu acredito, eu quero consumir o seu livro, a sua escrita. Sim. Muito bacana. Foi muito bacana, isso é muito emocionante, sim. E aí o livro, eles, dessa forma, eles fazem toda a impressão e enviam para mim. Eu que vou fazer a distribuição, eu imprimi uns a mais, porque eu citei o Morris, ele me convidou para colocar o livro lá na Maturifest este ano. Ah, que legal. Eles vão ter uma livraria lá, então eu vou levar para lá também. Onde? Na Unip, em São Paulo. São Paulo.
Ai, nossa, não treinei isso. Não sei se é 23 ou Mas você 27 de agosto. Mas você compartilha na sua rede. Com certeza. A gente já está deixando aqui o convite para se conectarem, então as pessoas vão saber. Mas está comigo. O contato para obter o livro é comigo e eu estou planejando o lançamento dele para 14 de agosto. Ah, tá pertinho. Tá pertinho. Eu dei uma pulada. Ele tá sendo impresso agora, mas eu vou pular julho por causa de mês de férias, assim, até essas pessoas que me ajudaram, algumas, perguntei para elas que data seria melhor, né, para prestigiar eles, né. Então, ficou 14 de agosto. E aí, um pouco antes, eu devo recebê-los em casa. E aí, o contato é comigo, porque, por enquanto, eu não vou colocar em livraria, não. Bacana. E conexões no LinkedIn? Então, meu LinkedIn é Branca Bozon. E eu quero usar a minha escrita para ajudar as pessoas a se comunicarem. A gente começou falando disso, da dificuldade que está crescente de comunicação, de vocabulário, de repertório, de você se expressar com verdade, subjetivamente, contando uma coisa vulnerável. Muitas vezes isso é difícil. Essa habilidade de escrita é uma habilidade que eu tenho e que muita gente não gosta. Eu amo, nem consigo entender, mas eu sei que tem muita gente que não gosta de escrever. Então, as conexões que eu quero fazer no LinkedIn em relação a trabalho são essas, pessoas que precisam de alguém para ajudá-los a construir essa comunicação, seja escrita, seja de roteiros, né, seja de discursos, seja de qualquer forma de comunicar mudanças de carreira, comunicar mudanças na empresa, comunicar estratégias. Muita coisa precisa de ser organizada numa forma escrita, numa forma estruturada, vamos dizer assim. Usar a potência, usar a potência da palavra. Potência da palavra. Deixa eu corrigir aqui uma falha gravíssima que eu cometi, que eu pronunciei seu nome errado. É Bozon que fala. Isso. Então, gente, corrigindo. Hoje eu recebi a escritora Branca Bozon. O nome da gente é a coisa mais importante, a gente falando da palavra, né? Então tem que ser pronunciado corretamente. Obrigada. Branca, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por ter a você, meu convite. Kelly. Deixo aqui também, reforço o convite para que vocês possam se conectar com a Branca. Você também foi mais uma conexão que nós tivemos nos encontros de empreendedorismo da vida. Foi quando eu comecei a Kelly que me ajudou com o LinkedIn. Então, eu acredito nesses encontros genuínos, então eu deixo aqui também o meu convite para que vocês se conectem com a Branca. Muito obrigada, Branca. Obrigada a você. Valeu, foi bom.